Momento terapêutico com a Bispa Maria Vanilda. Olá, amigo ouvinte, boa noite. Como é bom estar juntinho de vocês, falando de algo que realmente todos os dias a gente precisa ser conhecedor, estar ao dispor de Deus, para que nós possamos ver as nossas emoções sendo transformadas. Como eu disse ontem a vocês, que as nossas emoções, quando elas são tratadas, elas são curadas, nós começamos a parecer realmente com Deus. E eu quero dizer algo, além de a gente parecer-se com Deus, a gente começa a ficar tão distante da vontade de pecar. O pecado vai tornando algo sem valor às nossas vidas. Então é por isso que é uma área que a gente tem pouquíssimos líderes que sabem lidar com essa situação, né? É por isso que é uma área que quase ninguém mexe, por isso que é uma área que Satanás tem muita raiva de quem lida com emoção. Ele tem muita raiva de quem dedica a sua vida a lidar com este ministério. E a gente tem experimentado de tudo isso, e eu quero dar uma boa notícia para vocês, e quero pedir oração a você, amigo ouvinte. A gente está aí muito próximo a começar esse ministério na área das emoções, na cura interior, dentro de Aracaju. A gente tem aí anos de caminhada nessa área, porque é uma área que Deus tem confiado a vida da gente, mas eu tenho dito que não tem como a gente trabalhar nessa área sem equipe. E esses anos que eu tenho estado em Aracaju, a gente tem lutado juntamente com Deus para preparar, para começar a pensar em ter uma equipe, para que a gente possa começar esse trabalho. Então a gente já está começando a querer ter uma equipe. E então nós estamos nos preparando para a gente começar o nosso culto de cura interior. Esse culto provavelmente ele vai ser na quarta-feira, que é a única noite que eu tenho, né? Então vai ser um culto realmente de cura das emoções. E eu quero também ter a oportunidade, que eu creio que Deus também está nos preparando para isso, para este programa na quarta-feira à noite, depois do culto, né, que ele é 10 horas, a gente fazer ele ao vivo, onde você vai poder levantar as suas perguntas para nós e nós te responder ao vivo. Então eu quero que você fique bem atento, né? Nós vamos estar anunciando a chegada desse culto e também a minha vinda para estar ao vivo, porque este programa é um programa que ele é gravado, ele não é um programa que eu faço ele ao vivo, por isso que você deve se deparando com repetições de palavras, né? A gente passou em um tempo sem gravar, né? Eu acho que vocês andaram sabendo, eu perdi meu pai e tem sido um tempo de restauração, de cura, e a gente que lida com essa área, a gente é muito sensível, e quando chega o momento da gente viver as nossas emoções, não tem como a gente colocar para dentro e não viver, e não restaurar e não limpar. Então é um tempo que eu tenho estado fazendo essa transição de pai natural para pai Deus, e eu creio que essa experiência foi uma experiência tem sido muito rica na minha vida, onde eu vou poder estar ensinando muitas coisas nessa área para vocês. Mas eu quero continuar a nossa palavra que nós começamos, né? A influência que as emoções podem ter em nós. Eu quero ler para vocês Eclesiastes 4:2, que diz: por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois este ainda tem que viver. Meu Jesus, presta atenção. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois este ainda tem que viver. O que acontece? A maioria das pessoas que elas morrem sem lidar, sem viver, sem usufruir da sua alma, do projeto da alma feliz na terra. E quando nós morremos, a palavra de Deus diz que nós vamos para Deus, nós não morremos espiritualmente, né? Nós morremos corpo, porque o corpo acaba, e também eu, né, defendo essa área que emocionalmente também ali acaba.
porque a palavra de Deus nos dá base para isso. A palavra, inclusive, ela diz que lá no céu não se dá marido por mulher. Então lá não tem essa coisa gostosa que a gente vive de sentimento. Sentimento é terra, sentimento é aqui. Lá a gente vai viver a questão espiritual. Inclusive a palavra nos diz que nós teremos um corpo glorificado, um corpo espiritual. Então não tem como, se eu conheço Jesus, se eu tenho certeza da minha salvação, não tem como eu partir daqui e ser infeliz. Eu vou ser feliz, porque o meu espírito está em comunhão com Deus. E voltando a dizer a nós, né, mas a nossa alma. Então por isso que esse versículo diz que por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, porque o vivo não está vivendo a vida dele. Por que ele não está vivendo a vida dele? Porque as opressão, né, o sentimento da alma está aí tomando conta de nós. As obediências cegas estão aí tomando conta de nós. Eu estou obedecendo. Então o que eu digo para você? E o que eu quero perguntar para você nesta noite? Você tem vivido o que você é? E talvez você diz, bispo, mas quem sou eu? Eu vou estar mais na frente falando um pouquinho de identidade. Então não vou mexer nesse assunto agora. Mas é muito simples você ver quem é você. Lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, você tem sentimentos, tem desejos, tem uma essência que às vezes pouquíssimo, às vezes consegue perceber ela, mas tem muitos que conseguem. E essa essência é você. E você diz muito assim, eu quero ser feliz nessa área, mas eu não consigo. E se você não consegue, é porque realmente aí está a obediência. Mas eu ainda quero ler com você Eclesiastes 4:4, que diz: descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Por isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Por que as pessoas competem tanto? Sendo que ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Você já tentou ver se há uma digital igual? Não há. Quando Deus fez você, Ele fez com uma característica única. E essa característica só tem uma única identificação, que é com Deus. É a única pessoa que Deus me diz para eu ser imagem e semelhança é dele. E eu quero dizer para você, muitos de nós e muitos que estão me ouvindo neste momento, você é imagem e semelhança do teu pai, da tua mãe, do teu avô, de alguém que você conviveu e que você obedece tudo. Eu vou dizer nem um pedacinho, é tudo. Tem gente que está viciado porque o pai era viciado, né? Aí diz, mas meu pai só bebia. Eu já estou usando droga, eu já fiz isso. Mas a tendência é piorar. A tendência é pegar as coisas ruins e piorar. Então o que a gente percebe? O mundo da concorrência, né? O mundo da competição, essa coisa desastrosa que a gente tem vivido, olho por olho, dente por dente, um querendo comer o outro, um querendo arrancar as coisas boas do outro. E a gente já percebe isso até dentro da igreja mesmo. Eu tenho hoje lidado com jovens e uma das coisas que eu tenho ensinado para eles é que um é braço, outro é perna, outro é olho. Não tem porquê o meu irmão me ameaçar, eu não tenho porquê querer as coisas do meu irmão, eu não tenho porquê querer derrubar meu irmão. Eu tenho porquê olhar para o meu irmão e dar glória a Deus e dizer, Deus, obrigado, porque Ele vai me completar. E nós estamos vivendo a época, até profissionalmente, a época onde um profissional completa o outro. Não existe estrela. E essa coisa de estrela, essa coisa de querer sermos únicos, em termos de querer tudo para nós, não distribuir fatia, não ajudar o outro, isso está na questão emocional, na questão da competição. E talvez a opressão que te oprime é isso. Você não consegue olhar, você não consegue ser feliz com o que você tem, você não consegue agradecer a Deus pelo que você tem.
Então você tem uma coisa, mas o seu vizinho tem outra, você já quer o do seu vizinho. Por que você às vezes não pode ter um carro bom? Porque aquela pessoa que não tem, ela vai tentar te roubar, mas ela não vai tentar trabalhar e adquirir. Por que o mundo está cheio de pessoas, de ladrões? Exatamente por essas questões emocionais. E como eu disse a vocês, isso começa ainda na barriga da mãe. Por que os irmãos de José vendeu José? Porque eles queriam aquele lugar que José tinha. Aquele pai, ele tinha uma preferência, ele tinha um carinho, ele tinha todo um cuidado com José. E o que acontecia? Aqueles filhos, eles queriam aquilo e eles não sabiam ter, eles não sabiam pedir. O que elas fizeram? Eles disseram, vamos sumir com José. Porque talvez se a gente sumir com José, o nosso pai nos percebe. O que eles tinham com José? Eles competiam, aquele pai com José. E a gente percebe, às vezes, as próprias ovelhas competindo líderes. Porque fulano cuida de fulano, não cuida de mim. Espera aí, isso é competição, né? E essa competição, ela está dentro da alma. E eu quero dizer para você, a maioria de nós, eu digo quase 100%, procuramos na igreja o que nós tivemos no lar. O papel pastor, o papel líder, ele está muito voltado para a questão pai e mãe. Então eu queria que você pudesse dar uma olhadinha nisso tudo. E além disso, eu queria fazer uma pergunta, né? Por que não sair dessas opressões? Por que a gente fica tão enraizado, tão dependente? E só perdendo. Perde casamento, perde emprego, perde sonhos. Eu não sei se você cansou. Mas se você não cansou, eu quero que você peça para Deus, para que você canse de carregar essas influências na tua alma, para que você realmente perceba, né? E toma o seu lugar. Deus tem tanto para fazer na tua vida. Você é uma pessoa tão especial, marcada por Deus. Eu sei que neste momento tem ouvinte me ouvindo, que Deus está falando profundamente contigo. Você tem uma marca especial de Deus. Mas esse espírito de competição tem lhe paralisado. Você não consegue agradecer, você não consegue viver o que Deus tem dado para você. E olha a riqueza que Deus tem te dado. E daqui um pouquinho é tudo muito passageiro. Daqui um pouquinho passa. E aí? Você vai ser isso aqui que nós lemos? Um vivo triste e um morto feliz? Então, amigo ouvinte, eu sei que Deus está falando muito contigo. Eu quero que você pense no que Deus está falando contigo. E peça a Deus para que Ele te mostre o porquê não sair desta opressão, não sair deste lugar de obediência cega. Que ganho você tem com isso? Diz se eu tenho ganho, tem. Ninguém fica num lugar sem ganho não, gente. Ninguém joga só para perder. Em tudo tem ganho e tem perdas. Tudo na vida tem. Não adianta você dizer para mim que não tem, que eu vou dizer para você tem. E nas emoções é muito claro, a gente fica nesses lugares porque a gente tem ganho, a gente não conhece o outro lado, a gente tem muito medo do novo. Então que Deus te abençoe e até amanhã.